Olá, amigos. Dando sequência agora ao bloco 7 do estudo da Bíblia em blocos temáticos, nós vamos para a parte 5. Esse bloco que vai falar sobre o Sermão do Monte, sobre a lei de Deus, sobre o Pai Nosso, a oração, sobre saúde mental, sobre mais ensinos e mais milagres de Jesus. Eles vai abranger os capítulos de 5 a 8 de Mateus, capítulo de Marcos, capítulo 5, 1 a 20, e o capítulo 15 de Mateus, finalizando todo esse bloco. Nós já caminhamos um pouquinho, hoje vamos finalizar o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. Então, o tema de nosso estudo de hoje é o capítulo 7 de Mateus, finalizando o Sermão do Monte, o principal sermão de Cristo, tá bom? Acerca do último estudo que nós fizemos, né, eu gosto sempre de relembrar, toda vida que a gente começar um estudo, vocês fizeram o estudo pessoal na Bíblia, seguindo a sequência dos blocos temáticos, vendo os vídeos, faço sempre aquelas perguntinhas: o que eu aprendi sobre o reino de Deus com esse estudo e o que eu posso pôr em prática na minha vida, para que possa mudar a minha vida a partir do que eu aprendi, né? Olhem sempre as descrições dos vídeos passados, né? Eu posto, né? Assim que eu posto o vídeo no YouTube, no Instagram, no mesmo dia ou no outro dia, 2 dias depois, eu coloco algumas descrições a mais, corrigindo alguma coisinha que eu tenha passado por cima, ou acrescentando algo, ou deixando mais claro outra coisa. Então sempre revejam as descrições dos vídeos, principalmente se ficar alguma coisa sem entender, alguma coisa dúbia, mas eu estou sempre à disposição para dúvidas também, via no Instagram, também mais fácil, no WhatsApp para quem está no nosso grupo, tá bom? No último encontro nós falamos muito, né, sobre oração, sobre saúde mental. Foi muito corrido, porque eram muitos temas no capítulo, né? E eu quero dizer que sobre o tema saúde mental, principalmente sobre a ansiedade, que é o mal do século, e a minha área, como sou médico, mas sou especialista na área de saúde mental e em psicoterapia, principalmente a parte de logoterapia, eu vou retomar esse tema, principalmente quando nós falamos em Filipenses capítulo 4. Quando chegarmos a esse livro, essa carta de Paulo aos Filipenses, a gente retoma Mateus 6 e retoma o tema saúde mental com maneira mais profunda, tá bom? É muito rico, né, esse discurso de Jesus sobre a saúde mental, sobre a ansiedade em Mateus 6, né? E aí finalizamos Mateus 6, vou relembrar apenas o verso 33 que fala assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então essa é uma grande lição que fica do nosso estudo até agora, né? Primeiro as coisas do reino de Deus, primeiro o reino, foco no reino, e toda sua justiça, e todo o resto será acrescentado. Hoje nós vamos falar a partir do capítulo 7 todo, né? A partir do verso 1 mesmo, e aí vai falar muito sobre, já inicialmente, sobre juízo, sobre a ideia também de perseverar na oração, sobre a ideia de falsos profetas. Tem muitos ensinos aqui também para a gente ficar de olho, né? Sobre os fins dos tempos, realmente, os perigos que nós vamos enfrentar nesse período, tá bom? Então, começando no verso 1 do capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus já traz a questão do juízo. Ele finaliza o Sermão do Monte sobre juízo, sobre a ideia do amor e a prudência em julgar, para que nós não sejamos julgados. Então, nos versos 1 a 5, vamos ver como é que Jesus inicia e finaliza, inicia o capítulo 7, no caso. Lembrando que os capítulos da Bíblia são coisas didáticas que foram acrescentadas depois. Na época de Jesus não existe a divisão por capítulos, não, tá certo? Isso foi uma coisa posterior, apenas para organizar. Capítulos e versos, versículos vieram depois, tá bom? Mas como Jesus finaliza esse sermão, né? Versos 1 a 5 do capítulo 7. Verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Nada melhor, né? Nada mais justo, como a gente já falou em outros vídeos, né? No vídeo passado. Perdoais e será perdoado. A forma que tu julgares, tu serás julgado. Claro que isso tudo baseado na palavra de Deus, para quem está no crivo da palavra de Deus, não quem está fora no mundo sem a importância da palavra de Deus, né? Então, da forma que tu serás julgado, da forma que tu julgas, tu serás julgado. Se tu perdoares, será perdoado. Então, é a regra da lei de Deus, do juízo de Deus, e nada mais justo. Lembrando que Jesus é o nosso próprio juiz e o nosso próprio advogado de defesa, como 1 João fala isso pra gente, né? Então, é um tribunal que basta a gente querer abrir o coração, né? E paremos de usar a língua para julgar o próximo. Olhar, como Jesus falou em Mateus 6, né? Os olhos que são essa luz do nosso corpo, a lâmpada do nosso corpo, o modo que a gente olha para as coisas apenas com criticidade, apenas criticando. Não, vejamos o lado bom. Deixemos de julgar o próximo. Por quê? No verso 2, vão explicando a gente. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente vós serão medidos. Aí fica bem claro, né? Como é que é feita a justiça de Deus, e nada mais justo que isso. Verso 3, porque
Por que reparas o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga, a trave que está no teu próprio olho? Hipocrisia, né? Às vezes você quer ver coisas pequenas na vida do seu irmão e não repara que você tem algo muito pior na sua vida, né? Ou às vezes você está criticando no seu irmão aquilo que você tinha vontade de fazer ou até faz por trás e finge não fazer, né? O problema que você critica no outro é um problema seu, né? Então vejamos antes nossos problemas para poder apontar o dedo para os outros. Aquela ideia, né, de o dedo apontado para a pessoa, tem apontado para uma pessoa um dedo, 3 para você e um para Deus para cima, né? Então, 3 dedos para você, um para outra pessoa e Deus para cima, para ver essa ligação. Cuidado ao apontar o dedo para uma pessoa, né? Julgando ela, né? Verso 4. E como pode dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho quando há uma trave, uma viga em teu olho, né? E o verso 5, hipócrita. Então, muito cuidado com a hipocrisia, Jesus sempre vai bater em cima disso, né? Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Limpa os olhos com a palavra de Deus, para depois poder guiar, né? Não é que um cego guia outro cego, né? Jesus fala muito sobre isso, né? E aí a gente vai caminhando, no verso 6, Jesus vai falar agora sobre a ideia de não jogar pérolas para os porcos. O que é que quer dizer isso, né? Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se vos façam em pedaços. A ideia que Jesus fala, quando você for tentar evangelizar, se alguém lhe rejeitar, ele está aí falando em outras passagens, bata os pés, a poeira daquela casa fique ali e saia. Não insista em levar as pérolas da palavra de Deus para cães, para porcos, para pessoas que não têm interesse em saber. Não leve a maravilha da palavra de Deus, não entregue, não force para quem não tem um coração aberto. Dê testemunho de vida, esteja à disposição, ore pelaquela pessoa, mas não vá forçar. Não vá querer levar ensinos superiores a espirituais a pessoas totalmente carnais. Apenas se a pessoa estiver com abertura e querendo buscar realmente. Então, bata os pés da poeira e saia. Não jogue pérolas aos porcos. Esse é o entendimento que Jesus quer falar, certo? E aí, dos versos 7 e 8, ele fala sobre a oração. De novo, perseverar na oração. Esse é um dos principais temas do nosso vídeo de hoje, né? E ele fala, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrarás. Batei e a porta vos será aberta. Verso 8. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, lhe será aberto. Pedir com insistência, com perseverança, como a gente vai ver mais para frente na parábola da viúva persistente também. Pedir sempre, perseverando, e no tempo de Deus nós seremos atendidos. Mas como seremos atendidos? Sempre seremos atendidos, só em pedir, só em buscar. E aí fica mais claro quando a gente usa a Bíblia toda para entender o que significa isso, né? Não é só pedir de acordo com a nossa vontade e vai ser feito, né? Em João, capítulo 14, verso 13, fala que se pedirdes em meu nome, Jesus falando, a oração que a gente vai fazer é em nome de Jesus. Tudo que vocês pedirem em meu nome será dado. Mas será que é só pedir em nome de Jesus? Realmente vos será dado? O que significa pedir em nome de Jesus? E aí Jeremias tem explicado isso desde o Primeiro Testamento. Se vocês forem em Jeremias capítulo 29, verso 13, ele vai explicar assim, ó, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscarem de todo o coração. Então esse é o segredo. Então a gente busca a Deus, ora a Deus de todo o coração, de sinceridade, fazendo submissos à vontade do Espírito Santo, à vontade de Deus, aos planos de Deus, às permissões de Deus, os sim e os não de Deus, aquilo que é melhor para a gente, que deve ser o motivo de nossa oração principal, que for melhor para a gente, for melhor para mim, Senhor, a tua vontade que é melhor para mim, se cumpra e vai se cumprir, se for de todo o coração. Se for algo que não for bom para a gente e estivermos alinhados com o coração de Deus, Ele não vai permitir, por mais que nós queiramos aquilo no nosso pensamento carnal do velho homem. Mas é esse o entendimento. E Tiago explica melhor isso em Tiago 4, verso 3, lá no final da Bíblia já, ele fala assim, e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes os vossos prazeres. Se pedimos apenas pelos nossos prazeres, interesses pessoais, fora do alinhamento da vontade de Deus, não será recebido, não será dado. Então, há uma compreensão maior sobre essas passagens. Não é só pedir de maneira mecânica, mas está todo o coração voltado para Deus e submisso para Deus. É importante entender isso, certo? Continuando agora, nos versos 9 a 11, nós vimos a bondade, um pai de bondade, né? Versos 9. Ó, qual dentre vós é um homem que, se o filho te pedir pão, você dará uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, você dará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus,
sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom para o que eles pedirem. Então Deus tem reservado algo muito superior para nós. Se nós que somos ruins damos coisas boas aos nossos filhos, imagine ele, né? Então, saber que Deus prepara o melhor para a gente. Verso 12 fala algo também importantíssimo que eu quero focar nesse vídeo. Fala do resumo da lei. Portanto, verso 12, guardem ele. Tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei a vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. Ele resume a lei e os profetas. Moisés e Elias, as leis e os profetas. A você fazer ao próximo aquilo que você quer que faça a você mesmo. Claro que dentro da palavra, em coerência com a palavra. Isso resume a lei. E quando a gente vai para Mateus 22, 37 a 39, ele complementa essa ideia do resumo da lei. Não de anulação da lei, mas de um resumo para maior compreensão da lei. Mateus 22, verso 37, fala assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Então é importante isso aqui, Mateus 22, de 37 a 40. Então Jesus resume: faz ao próximo aquilo que tu queres que faça a ti, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele pega os 4 mandamentos de Êxodo 20, a relação nossa com Deus, resume em um, e os 6 mandamentos de Êxodo 20 sobre nossa relação com o próximo e resume em um mandamento. Ele resume essa lei simplificando, né? Muito bela esse resumo que Jesus fala, aperfeiçoada no amor, né? Muito bonito. E muitos sociólogos entendem que essa é uma regra de ouro do convívio social, fazer ao próximo aquilo que nós queremos que façamos a nós mesmos. Isso é uma regra de ouro para o bem-estar social também, além de espiritual para a nossa salvação. E aí, dos versos 15 a 20, leiam sobre isso, fala sobre os falsos profetas, que eles vão se passar, em outras passagens fala que esses falsos profetas, no final dos tempos que nós vivemos hoje, vão se passar até por meio de anjos de luz, vão se fingir ser anjos de luz, fazer milagres para enganar muitos, certo? E vai falar muito sobre essa ideia. E Charles Spurgeon já falava sobre isso. Se Satanás enganou até o demônio e 1/3 dos anjos, imagine quanto ele vai enganar as pessoas que hoje não leem a Bíblia, que é a grande maioria, infelizmente, né? Então vejamos dos versos 15 a 20, fala assim: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Ele avisa muito sobre isso no final dos tempos, muito cuidado, e as falsas igrejas, falsos profetas, que eles se afastam da palavra de Deus, né? Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são lobos devoradores. Parece ovelha, parece algo bom, mas no final é algo ruim que vai te devorar, porque se afasta da palavra de Deus. Como é que a gente vai conhecer eles? Pelos seus frutos os conhecereis, não é pelo que eles falam, não. É pelo testemunho de vida deles e a coerência com a palavra de Deus. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? São os frutos que vão dizer. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E aí ele vai falando sobre isso, né? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Esse é o fim dos falsos profetas, desses pastores que estão em cada esquina iludindo e enganando muitas pessoas, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Assim Deus adverte. Do verso 21 a 23, ele continua advertendo a gente quanto à hipocrisia, né? O comércio da fé que existe por aí. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai, que é a palavra de Deus. Não é só falar por falar, mas que está vivendo de coerência com a vontade de Deus, né? Muitos dirão a mim naquele dia, no dia do juízo, Senhor, Senhor, não temos nós proferido em teu nome, profetizado em teu nome não expulsamos demônios, fizemos até milagres, né? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Jesus responderá assim no verso 23, então lhes declararei, nunca os conheceis, afastai-vos da minha presença, vós praticais o mal. Então, muito cuidado com a hipocrisia, essas falsas igrejas, propõem igrejas alinhadas com a palavra de Deus, certo? E aí, no versos 24 a 27, é uma parábola que a gente vai ver no bloco 9, tá certo? Vou passar um pouco para frente. No verso 28 a 29, Jesus finaliza com autoridade. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque eles ensinavam com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, Jesus finaliza o seu discurso com autoridade. E o resumo desse Sermão do Monte, pessoal, resume-se em a palavra ama, A-M-A. A, de arrepender-se, reconhecer a dependência de Deus, a Deus, nosso coração contrito ao Espírito Santo, arrepender de nossos pecados.
meditar a palavra em oração e amar o próximo. Deus abençoe, pessoal. Tudo de bom.